E aí, bora aqui para mais uma questão, certo? Questãozinha sobre funções que envolvem função de primeiro grau, uma função de segundo e uma função exponencial. Eu achei interessante, tá? Desenhados em um plano munido do sistema usual de coordenadas cartesianas, os gráficos das funções reais de variável real f, g e h, definidas por f de x igual a 2x, g de x igual a x ao quadrado e h de x igual a 2 elevado a x, possuem exatamente um ponto em comum, ou seja, as três funções irão se encontrar em exatamente um único ponto. Isso nos leva a deduzir o quê? Que nesse ponto, o coordenado x e y vai servir para as três, concordam? Então o que acontece? Quando você tem a função f de x igual a 2x, sabemos que esse valor aqui é o nosso y. Então, quando você substitui o x por um valor qualquer, você vai estar calculando o y e assim montando um par ordenado, perfeito? Legal. Mas só que nós vamos entender como seria essa situação com as três funções juntas. Função f de x, 2x, g de x, x ao quadrado, e h de x, 2 elevado a x. Para isso, eu vou fazer uso aqui do GeoGebra, certo? Então vamos lá. A nossa primeira função, y igual a 2x, é uma função de primeiro grau, já está traçado aí o seu gráfico, certinho? A nossa segunda função, y igual a x ao quadrado, é a nossa segunda função, uma parábola. Ô, peraí, professor, tem dois pontos em comum, realmente tem esse ponto aqui, vamos apenas fazer uma pequena mudança aqui, para ficar um pouco mais visível. Ok. Bom, então eu tenho dois pontos de encontro. Eu tenho esse ponto aqui e eu tenho esse ponto aqui, correto? Beleza, só que aí são essas duas funções. Temos a outra função que é uma função exponencial. Então nós vamos ter o seguinte, y igual a 2 elevado a x, que é a minha outra função que está apresentada lá. Eu vou mudar aqui só a cor dessa função, certinho? Colocar aqui laranja. Pronto. Então as três diferentes aí. Olha só. Eu tenho também aqui um ponto em comum entre a função exponencial e a função quadrática. Mas o que nos interessa é o ponto comum às três, que é esse ponto aqui onde as três se encontram. Então quer dizer o seguinte, nesse ponto o valor de x e o valor de y é o mesmo para as duas. Aqui no gráfico já dá claro quais são esses valores, certo? Mas vamos provar isso algebricamente. Então vamos voltar lá para o nosso cálculo. Olha, se essas funções possuem um ponto em comum, eu posso tranquilamente dizer que o y de uma é igual ao y da outra. Ou seja, eu vou fazer a igualdade da seguinte forma, que o f do x é igual ao g de x. Professor, posso fazer com exponencial? Pode, mas é mais trabalhoso, então vou fazer com essas duas. Vou ficar com o seguinte, 2x será igual a x ao quadrado. Organizando essa equação, vamos ter que x ao quadrado menos 2x é igual a zero. Legal, eu tenho uma função de segundo grau, certo? Aliás, desculpa, uma equação de segundo grau, só que incompleta. Então eu posso resolver isso de uma maneira mais prática, eu vou botar o x em evidência. Quando eu coloco o x em evidência, ficamos com x menos 2 igual a zero. Legal. Chegou nesse ponto, o que acontece? Eu tenho um produto entre dois termos. Olha, se eu tenho um produto entre dois valores cujo resultado é zero, o que é que eu posso garantir? Ou o primeiro valor é zero, ou seja, o meu x vai ser zero, primeira resposta, ou o meu segundo valor, x menos 2 igual a zero. Dessa forma eu encontro o meu outro valor de x igual a 2, meu x de duas linhas. Então tá aqui as nossas duas soluções. Legal. Percebam o seguinte, eu tenho dois valores na igualdade entre f de x e g de x. Por que eu tenho dois valores? Simples. Olha aqui no gráfico novamente, vamos lá. Entre a função f, que é a função de primeiro grau, e a função g, que é a de segundo grau. Olha o que acontece.
eu tenho esse ponto aqui em comum e eu tenho esse ponto aqui em comum, ou seja, no 0 e exatamente no 2. Mas o que eu quero é o ponto em comum entre as três. Opa, então peraí. Para encontrar esse ponto em comum entre as três, o que é que eu vou fazer agora? Simples. Eu vou pegar agora a minha outra função, a exponencial. H de x é igual a 2 elevado a x. O valor de x é o mesmo para as três funções. Então substituo h de 2 é igual a 2 ao quadrado. Portanto, h de 2 é igual a 4. Olha, então dessa forma eu encontrei o meu par ordenado, que é justamente o par ordenado que serve para as três funções. É o valor 2 para x e o valor 4 para y. Não é isso que a questão nos pede. A questão pede o seguinte: a soma dos quadrados das coordenadas de P, esse é o ponto P. Então a soma dos quadrados de suas coordenadas ficaria 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou seja, 4 mais 16, isso aqui é igual a 20. Essa é a nossa resposta. Legal. Só que quando eu vou para as alternativas, ele quer saber o seguinte: o resultado encontrado é um número múltiplo de quem? Olha, o 20 não é múltiplo de 8, certo? Nem tampouco de 6, nem de 3. Portanto, o único valor condizente é o 5. Já que 20 é 4 vezes 5, então é múltiplo de 5, tranquilo? Então dessa forma nós concluímos a nossa questão, certinho? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, valeu? Até a próxima!